Como hoje eu falo no lugar da liderança do PSDB, eu vou dividir o tempo aqui com dois assuntos, pelo menos. Ontem, no Congresso Nacional, do nada, tiraram para votar o projeto que torna crime o Caixa 2, que, de certa forma, já é previsto como crime. Então, e aí, ali espertamente, um grupo de deputados, incluindo, infelizmente, deputados do meu partido, senadores do meu partido, articularam para tentar colocar uma emenda que deixasse claro que, caso a lei contra o Caixa 2 fosse aprovado, que os crimes cometidos até então fossem perdoados. Ora, me parece que o Poder Legislativo Federal não perde uma oportunidade de desgastar ainda mais a sua imagem. Hoje, todas as medidas, e isso serve para nós aqui na Assembleia Legislativa também, todas as medidas que tornem as nossas ações mais efetivas, mais transparentes, mais éticas e mais compreendidas pela população, tanto melhor para nós. Eu estava lendo semana passada algumas coisas falando sobre corrupção, porque está ali no Congresso também, para ser analisadas 10 medidas contra a corrupção, que quando existe transparência, o volume de corrupção reduz muito e os governos se desgastam muito menos. Aqui no Brasil sempre parece o contrário, parece que as pessoas querem escamotear, querem esconder para não serem desgastadas. Hoje nós vivemos no mundo da informática e da informação. Então, dia menos dia, tudo é descoberto. Pode passar um tempo, pode passar um ano, 2 anos, mas as coisas acabam sendo descobertas, sim. Então, é lamentável que, ao mesmo tempo que se apresenta ali as 10 medidas de combate à corrupção que estão sendo analisadas lá no Congresso, ontem espertamente se tentou ali fazer uma emenda ao projeto de lei para que os crimes de Caixa 2 que ocorreram até então fossem perdoados. Isso teria um reflexo, obviamente, muito grande na questão da Operação Lava Jato. Um outro assunto que eu venho falar, e esse é um assunto que eu tenho falado constantemente aqui, é a questão das reformas que se tenta fazer no afogadilho na questão educacional. Ora, nós já estamos debatendo há muito tempo no Brasil a mudança da base curricular nacional, de um novo currículo único para o país. Ora, é claro que o currículo, ele é uma parte central do processo educacional, não se discute. No entanto, quando nós não resolvemos os problemas básicos da educação, não adianta mudar currículo. Porque se a questão fosse só de mudar currículo, então bastaria pegarmos o melhor currículo do mundo e adaptá-lo aqui no Brasil. Porque você muda a base curricular, mas a formação do professor continua a mesma, a escola continua a mesma, as condições de trabalho continuam as mesmas, a questão salarial do professor continua a mesma. Sim, olha, agora nós vamos mudar porque nós precisamos atualizar o nosso currículo, flexibilizá-lo e não sei mais o quê. É importante pensar nisso, mas muito mais importante do que isso é resolver as questões básicas da educação que não são resolvidas nunca. Uma outra questão é que há 2 anos atrás, em 2014, foi aprovado pelo Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação. Posteriormente, foram aprovados os planos estaduais e os planos municipais. Então, é claro que nós precisamos
seguir as metas desses planos. Essas metas precisam ser cumpridas. E ninguém pensa nisso. Então, se nós estamos pensando efetivamente em melhorar a educação, ou melhoramos e resolvemos os problemas básicos e passamos a perseguir as metas do Plano Nacional e dos planos estaduais, ou não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, deputado Guerino, que saiu o resultado do IDEB, há 2 semanas atrás, ou na semana passada, não, né, salvo engano, e que mostra que a situação da educação no país como um todo continua trágica, mas a tragédia maior é no ensino médio, então o governo nem vai esperar para que o projeto da Base Nacional Curricular seja aprovado. Ele está enviando uma medida provisória para o Congresso para flexibilizar o currículo do ensino médio. Então, ontem eu via o ministro da Educação dizendo, nós consultamos todos os secretários da Educação e eles estão de acordo. Ora, a maioria dos secretários de Educação que existem hoje no Brasil, eles não são professores da educação básica. Eles são gestores, eles não são entendedores de currículo e pesquisadores da área para opinar no afogadilho. Isso precisaria passar por uma consulta dos especialistas em currículo, das universidades, dos segmentos que representam os professores, para se pensar nessa situação. Então, eu via dizendo ontem, olha, vai mudar o currículo principalmente do 3º ano do ensino médio, porque daí os alunos vão poder ali optar por quais disciplinas eles pretendem se aprofundar e não sei mais o quê. Eu não estou dizendo que isso não deva ser pensado, mas, novamente, olha a miopia que existe no olhar educacional, como se o problema do resultado baixo do IDEB em nível de Brasil, apesar de aqui no Espírito Santo ter havido um crescimento, como se este problema estivesse vinculado à flexibilização ou não do currículo. Ora, eu posso flexibilizar o currículo o quanto eu quiser, eu posso dar disciplinas opcionais, eu posso permitir que os alunos se aprofundem mais em ciências exatas, ou humanas, ou biológicas, ou seja lá o que for. Mas a escola que esse menino frequenta vai continuar sendo a mesma, porque ninguém pensa, num momento como esse, de resolver os problemas básicos. Olha, vamos agora dar uma estrutura decente para as escolas, vamos fazer com que a escola, esteticamente, em termos de condições de trabalho, que ela seja mais atrativa, vamos montar novos laboratórios, vamos requalificar e qualificar muito bem os nossos profissionais. E isso, em primeiro plano, é que faria diferença. Porque o currículo ou a flexibilização do currículo, que podem ser importantes, devem ser pensadas, não modificarão praticamente nada, porque a escola permanecerá sendo a mesma, a realidade do aluno permanecerá sendo a mesma, a formação do professor permanecerá sendo a mesma, a qualificação desse professor, enfim, o básico não se altera. Então, eu penso em flexibilizar o currículo, por quê? Porque isso significa que o governo não vai precisar mais investir mais em educação para fazer essa mudança e cria uma cortina de fumaça, passando à sociedade a ideia de que o governo está muito preocupado com a educação, provocando esse tipo de mudança. Como aqueles que estão envolvidos diretamente no processo educacional sabem que o resultado disso vai ser pífio ou nenhum, ou talvez o tiro até saia pela culatra. Se nós temos hoje uma quantidade cada vez maior de alunos da educação básica saindo da escola como analfabetos funcionais, ou seja, sem saber ler e interpretar corretamente, sem dominar as 4 operações da matemática corretamente, que diferença fará mudar o currículo ou não? Então, assim, me causa espécie toda vez que eu vejo as discussões em termos de educação, porque elas sempre estão no lugar errado, sempre está se discutindo aquilo que é secundário, que pode ser importante. Como eu disse antes, discutir currículo é algo importante, flexibilizar currículo é algo importante, mas muito mais importante do que isso é resolver os problemas básicos da educação. Hoje, na questão da qualificação e remuneração de professores no país, é uma vergonha.
Saiu a pesquisa da OCDE agora há pouco tempo, mostrando que os professores brasileiros, em média, os professores da educação básica, do ensino superior, a média é parecida com alguns dos países desenvolvidos. Agora, a média salarial da educação básica, ela é metade da média global da OCDE. E a média, deputado Edson, a média salarial do professor de educação básica no Brasil, ela é mais baixa do que no México, do que na Colômbia, enfim. Como nós vamos atrair as melhores cabeças para a educação com a remuneração que se paga? Hoje, segundo a ONG Todos pela Educação, aproximadamente 60% dos professores de física no Brasil não têm qualificação em física. E isso acontece em quase todas as áreas. Por quê? Porque se desestimula o tempo inteiro as pessoas a estudarem para serem professores. Porque se fosse só a questão salarial, mas não é. Junta-se a questão salarial com as péssimas condições de trabalho que são oferecidas normalmente. Junto a isso, hoje, a maior parte dos problemas que atinge a sociedade, violência, droga, desestrutura familiar, etc., isso estoura tudo dentro da escola. Então, mais uma vez, eu afirmo, chega de ficar tapeando as discussões sobre educação. Vamos enfrentar os problemas básicos da educação. Vamos oferecer uma escola digna para o aluno, vamos oferecer condições de trabalho para o professor, vamos oferecer qualificação para o professor, uma remuneração digna, e a partir disso, nós podemos pensar em projetos mais ousados. E, principalmente, o governo federal e os governos estaduais precisam cumprir as metas do Plano Nacional e dos planos estaduais de educação. Nós não podemos fazer dos planos, tanto nacional quanto os estaduais, mais uma carta de boa intenção. Aqui no Espírito Santo é um exemplo claro. Nós não estamos perseguindo nenhuma meta clara do Plano Estadual de Educação. Lembrando que os planos estaduais e os planos municipais, eles foram feitos alinhados com o Plano Nacional. E o Plano Nacional, ele foi feito fruto de um amplo debate realizado no Brasil inteiro, por universidades, por secretarias de educação, por órgãos ligados à educação. A CONAI, que esboçou, ou que fez, que redigiu o plano final, esse plano sofreu poucas alterações no Congresso Nacional. Então, nós deveríamos nos empenhar. Eu sei que a situação é difícil, tanto do país quanto dos estados, mas vamos escolher ali uma ou duas ou três, ou uma que seja, e vamos perseguir essa meta, vamos colocá-la em prática, de tal forma que nós tenhamos os resultados esperados. Educação não é para ter resultado amanhã, depois da manhã. Educação, mostra-se os resultados com projetos bem feitos, a médio e longo prazo. Então, fica aqui o meu repúdio a essas mudanças que são feitas no afogadilho, sem pensar e só para criar a ideia de que o governo está dando uma resposta para os graves problemas educacionais. Pois não, deputado Edson? Eu tenho a impressão tenho certeza que o presidente que está presidindo a mesa, o deputado Nivaldo, vai ser condescendente conosco, que o tema é importante, quero parabenizá-lo. E engraçado que hoje a tribuna divulga aqui que os tributos subiram para 32,66% do produto interno bruto. Ou seja, o país, em 2015, arrecadou 1,9 trilhões. Então, que país é esse que tem tanto impostos e não tem educação? Eu vejo assim, analisando o ponto de vista da China. A China desponta como o primeiro país em educação no mundo hoje. Por quê? A China, ela absorve toda a matéria-prima de outros países e trabalha com a indústria transformadora e com a educação. Ou seja, quem tem educação na China tem mercado de trabalho. E o país não sabe fazer isso. O país sabe fazer muita corrupção. Então, Vossa Excelência traz um debate muito importante para esta casa. Quero dizer que eu sou um aliado fiel seu, que nós temos que trabalhar essa questão educacional
Eu tive assim um carinho quando fui prefeito, o deputado Mageste, dá uma atenção à educação e fico assim constrangido de não poder ter dado tanto aumento salarial ao professor, por mais que eu tenha feito, por conta de quê? Porque o governo federal, ele retém todos os impostos e todo o dinheiro, concentra tudo, e os municípios ficam prejudicados no Brasil. Exatamente. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente.